vocês de uma forma bem simplificada, porque na verdade tem que ser uma coisa bem mais profunda, mas para que você comece a entender sobre esse tema. A raiz da rejeição nada é mais do que uma sementinha que foi plantada, tá? E aquela semente se transformou numa árvore. E para que uma árvore cresça, o que ela precisa ter? Raízes. E para que uma raiz cresça, para que uma árvore dê fruto, o que ela precisa? Ela precisa ter raízes. Então tudo que você está baseado nas raízes que você tem. Tá? Então está baseado no fruto que foi plantado talvez lá na sua infância ou talvez já na sua vida adulta, né? Então a raiz da rejeição é algo assim que na verdade é explicado de uma forma onde vai muito da percepção, do entendimento, da forma com que você recebe isso. Talvez a pessoa que te rejeitou ou que te magoou, ela não tinha a intenção de te rejeitar. Ela não tinha a intenção de fazer com que você se sentisse rejeitada, desprezada. Mas talvez pela forma dela, que ela também foi rejeitada lá no passado dela, ela te tratou dessa forma. Então, a raiz da rejeição é algo que está baseado nas suas raízes. Talvez é aquela criança que disse assim, ó, menino, mas tu é burro, ó menino burro, né? E aí quando ele cresce, ele tem dificuldade na escola. Por que ele tem dificuldade? Porque as raízes deles estão baseadas naquilo que a percepção dele obteve, que a percepção dele pegou para ele, né? Então ele colocou aquilo no coração dele, colocou aquilo nas emoções dele, na mente dele, e aquilo foi para a memória de longo prazo. O que fez com que essa criança crescesse e se tornasse um homem que não se sentia capaz de criar um projeto, não se sentia capaz de avançar. Por quê? Porque as raízes dele lá da infância estão feridas, né? As raízes deles estão agredidas. Porque quando você é agredido de uma certa forma, o que acontece? É como se alguém estivesse roubando a tua identidade. Por exemplo, o teu pai, você quando uma criança nasce, ela nasce, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então uma criança, ela é perfeita, né? Ela vem cheia de amor, ela tá ali pura. É como se fosse ali algo que tá intacto, é um livro novo para se escrever uma nova história. E aí ela começa a receber informações erradas que ela não devia receber. Né? Então cada vez que, por exemplo, você que é pai ou você que recebeu lá na tua infância fala assim, essa menina não presta, essa menina vai ser uma vagabunda igual a mãe dela, né? É como se aquela pessoa que estivesse falando pra ela estivesse tomando ali a identidade dela, estivesse tirando aquilo que é de precioso da vida dela. Então quando ela cresce, quando ela se torna adulta, ela se sente uma pessoa altamente rejeitada. E às vezes ela não acha que está sendo rejeitada, mas na verdade é porque a raiz dela, a sementinha, está baseada lá na rejeição, né? Está baseada na rejeição. Então o que nós precisamos visualizar? Nós precisamos visualizar a nossa história. Meu Deus, se eu não me sinto capaz, se eu tenho dificuldade de fazer as coisas, de começar as coisas e terminar, onde é que está baseada essa minha raiz? Sejam todos muito bem-vindos, Bispo Alex, Alves Díria, Dona Vigília, Bispa Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Então, onde está essa raiz da rejeição? A raiz da rejeição, ela nada é mais do que foi falado aqui. Talvez você se sente uma pessoa culpada, né? A pessoa culpada é aquela que recebeu, por exemplo, muitas vezes, é a irmã que é mais velha, que ela precisa cuidar de todos os irmãos, e os pais colocavam uma responsabilidade muito grande em cima dela, e tudo que acontecia com os outros irmãos, a culpa era dela. Você que foi culpada, porque você é responsável pelos seus irmãos, porque você fez isso, porque você fez aquilo, você podia ter cuidado aqui. E essa criança, quando cresce, ela se torna alguém altamente culpada e se acha incapaz de cuidar de alguém. Talvez é a criança que cresce e vira mãe e não se acha capaz de ser uma boa mãe. É a criança que cresce e não se acha capaz de lidar com pessoas no seu trabalho. Porque tudo está lá na raiz dela, tudo está lá na infância dela, tudo está lá de onde ela veio.
né? Então muitas vezes você hoje não consegue prosseguir em denominada área da sua vida porque você está ferido, porque você se sente rejeitado, porque há uma raiz de rejeição na sua vida. O versículo, eu quero ler um versículo para você que está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 3. Olha só o que fala esse versículo. Fala assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha só, você deve conhecer ou você já ouviu falar, você que está aqui me ouvindo, de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo foi o homem mais conhecido e é até hoje na face da terra. É o homem mais famoso, sem ter Instagram, sem ter Facebook. E o que acontece? Mesmo assim ele foi rejeitado. Ele era seguido por multidões, mas ao mesmo tempo ele era rejeitado por multidões também. Ele era desprezado, ele foi humilhado. Ou seja, ele também sentiu as dores que você sentiu. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu fui traída, meu esposo me traiu, ou minha esposa me traiu, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. São as raízes de rejeição. São as raízes de rejeição. E essas raízes Jesus também teve. Só que o que Jesus está deixando aqui para você é que ele está dizendo assim, ó: olha, se eu fui capaz de vencer em forma de homem, sendo homem, carne como você e eu, você também é capaz. Eu fui capaz de vencer a rejeição. Eu fui capaz de vencer a humilhação. Então você também é capaz. O que Jesus muitas vezes quer da gente, porque muitas vezes você tem uma raiz da rejeição, é aquela menina ou aquele menino que buscava a aprovação dos pais, buscava a aprovação das pessoas na infância e não tinha, e muitas vezes era rejeitado. E hoje você é presa para agradar as pessoas. Você fica ali presa para receber um comentário, você fica ali presa se fizer alguma coisa, se você não receber um elogio, você acha que não fez bem feito. Tá? Se você deixar de fazer algo, eu não vou fazer porque senão fulano não vai se agradar de mim, você fica presa em agradar pessoas e não fazer aquilo que a sua percepção, que você, os seus valores, seus princípios dizem para você fazer. Muitas vezes você deixa de fazer o que você precisa fazer porque você quer agradar pessoas, porque você está presa não ao teu propósito de vida, mas porque você está presa lá na raiz da rejeição, da culpa, de querer agradar as pessoas, porque você quer atenção para você, né? Aí você diz assim: não, mas eu não quero atenção, não quero nada. Quer sim. Talvez essa não seja a tua história, mas talvez seja a história de alguém que está aqui, ou de alguém que você conhece, né? Essa pessoa que ela precisa ouvir comentários, que ela precisa ouvir elogios constantemente para que ela avance, não é porque ela quer, é porque lá na infância dela, ela precisava de um elogio de um pai, dizer: nossa filho, parabéns, você fez muito bem, nossa filho, como você foi bom na prova. Ou então é aquele filho que tirava 8, mas o pai desprezava. Por que o pai desprezava? Porque queria 10. Não, porque 10 não vale. Uma vez eu escutei uma história de uma filha, que era menina, né? A filha só tirava nota 10, e um dia ela tirou 9,5 em uma prova e a mãe pegou e disse assim: eu não vou comemorar com você, não vai valer a pena comemorar, porque você deixou de fazer o que você tinha que fazer, né? Ou seja, gente, o que é isso? Tirar 9,5. A culpa é da mãe? Pode ser. Só que essa mãe também foi altamente cobrada na infância dela. Ou seja, a gente só dá o que tem, a gente só dá o que recebeu, a gente só dá o que a nossa percepção, tá? O que a nossa percepção... Meu Deus, tem alguém me ligando aqui desesperado, mas eu não conheço o número. O que a nossa percepção nos dá, né? A gente só dá o que a gente tem. As pessoas, muitas vezes elas não te tratam mal porque elas querem, não. Na maioria das vezes elas nem estão percebendo que elas estão te tratando mal. Mas isso está baseado em uma raiz de rejeição.
Ah, Poliana, mas eu não me sinto rejeitado. Eu fui muito bem tratado pelos meus pais. Meus pais eram muito bons pra mim. Eles me deram tudo o que podiam, o que estavam ao alcance dele, eles me deram. Eles foram muito gente boa comigo, foram excelentes pais. Mas muitas vezes não era o que você queria receber, tá? Muitas vezes não era o que você queria. Quantas vezes você foi cobrado por algo e às vezes você só queria um abraço, você só queria uma palavra positiva sobre você, sobre o seu comportamento, né? O Bispo Alex falou assim, no meio de Jesus tinha muito traidores e muito fazem pouco. É verdade, né? É verdade mesmo, Bispo Alex. Isso mesmo, porque, gente, hoje em dia, no meio de Jesus tinha sim muitos traidores, porque estavam rejeitando ele. Ele foi rejeitado. O que eu quero dizer pra você é que você não tem que se importar com as pessoas, você tem que apenas amá-las. Você tem que fazer o que você precisa fazer, a sua parte. Porque Deus não vai cobrar do que teu irmão pensa de você, do que ele age contra você, de você. Não, isso não vai ser cobrado de você, mas vai ser cobrado aquilo que você tem aqui, aquilo que você tem aqui e aquilo que você faz. Isso vai ser cobrado de você. Só que muitas vezes nós agimos de forma errada porque nós nos sentimos culpada. Quantas histórias nós ouvimos de crianças que são abusadas, né? Abusadas sexualmente, às vezes dentro da própria família, ou às vezes fora da família, e ainda aquela criança que se torna muitas vezes mulher, se sente culpada. Culpada por ter sido abusada, culpada por ter sido molestada. Quantas histórias você já ouviu a respeito disso? Se você já ouviu essa história, eu já ouvi várias de mulheres que foram altamente abusadas e se sentiam culpadas. De mulheres que foram traídas pelo esposo e o esposo conseguia reverter e jogar a culpa para cima delas e elas se sentiam altamente culpadas. Por quê? Porque ela tem uma carga de culpa, tem uma carga de rejeição. Né? Isso mesmo que a Bispa Fernanda colocou aqui, nós temos que florescer. Nós precisamos florescer onde nós estamos. Você não precisa ficar presa, baseada na tua rejeição, baseada no teu passado, não. Esse tempo passou. Hoje, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Se você teve uma história triste, um momento triste na tua vida, um momento de tristeza, ok, isso serviu para alguma coisa na tua vida, nem que seja para o conhecimento, nem que seja para você orientar alguém que algum dia vai te pedir um conselho sobre isso, nem que seja para você ministrar sobre isso, para alguma coisa vai servir na tua vida, para alguma coisa vai servir. Quantos homens hoje que se tornam homossexuais é porque foram abusados lá na infância, abusadas lá no passado, né? Se sente rejeitado e também o inimigo aproveita-se dessa brecha, né? E entra, e aí o que acontece? A pessoa se sente rejeitada, né? Eu vi uma vez uma história de um menino que uma amiga minha que é assistente social perguntou, meu filho, por que você tem essa dificuldade, né? Aí ele, não, tia, porque eu já nasci assim, eu já nasci mesmo gostando, eu sou mulher, eu sou homem, mas eu sou mulher. E ele disse, tá, mas o que foi que aconteceu lá no seu passado, na sua historinha? E aí ele pegou e disse assim, não, quando eu era criança, minha mãe se separou do meu pai. Então, quando a minha mãe se separou do meu pai, passou um tempo, ela arrumou um namorado. E aí ele começou a morar dentro de casa também. Só que depois de um ano de namoro, todos os dias, na madrugada, quando a minha mãe estava dormindo, ele entrava no meu quarto e abusava de mim. Então eu cresci vivendo aquela situação. E quando eu chegou a uma certa idade da minha adolescência, eu vivia tanto aquilo que eu passei a gostar daquilo. Né? Para mim era como se fosse normal, ou seja, a raiz da rejeição daquela criança, porque o que acontece? Ou você vai se tornar como o seu agressor, ou você vai andar e atrair pessoas daquele mesmo comportamento. É o tipo de mulher, por exemplo, que foi rejeitada, abandonada pelo pai e ela tem o dedo podre para homens.
né? Ela só atrai homem ruim. Mas que coisa ruim é essa? Parece que eu não tenho sorte com homens, né? Quantas mulheres passam por isso? Porque ela precisa de alguma forma ressignificar essa dor. Ela precisa de alguma forma desistir, tirar essa raiz, quebrar essa raiz da rejeição, plantar ali uma nova semente para que cresçam novas raízes. E ali, quando crescer novas raízes, florescer e dar novos frutos. Porque os seus frutos, eles vão dar conforme a raiz que você tem. Se você tem uma raiz boa, vai ter uma árvore boa e vai florescer bons frutos. Se não tiver, vai ter frutos ruins. Então, qual é a tua raiz? Qual é a raiz que você tem hoje? Qual é a raiz que tem no teu passado, que talvez está interferindo na tua vida, que talvez está interferindo na tua história, no teu futuro? Qual é essa raiz do passado? Quantas pessoas estão correndo atrás da escala do sucesso, ali buscando ter dinheiro, buscando ter uma vida de sucesso, e muitas vezes nem é porque quer, é simplesmente para provar para pessoas, para dizer assim, ó, eu sou melhor do que você. No livro de Joyce Meyer, que fala a raiz da rejeição, sobre o tema raiz da rejeição, ela fala que muitas pessoas alcançam o sucesso justamente porque foram rejeitadas. E eles fazem aquilo como uma situação de escape. Né? Não é que é ruim ter o sucesso, não, é bom, é de Deus. A vida abundante, ela é de Deus. Mas não quando você tem uma semente lá atrás, né, que faz você ter esse impulso por isso, para você provar para pessoas. Não, você não tem que fazer para provar para pessoas. Você tem que fazer porque você ama a sua família, porque você quer dar uma vida melhor para eles. Por isso. Mas não por causa de ninguém, para provar nada para ninguém. Você não precisa disso. Né? Você não precisa, muitas vezes quebrar a sua vida, quebrar a sua casa para agradar pessoas. Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas que recebem visitas em casa. Quantas pessoas que recebem visitas em casa? Aí os filhos quebram. Às vezes os filhos da pessoa que está ali na sua visita rebenta, sobe no sofá de qualquer jeito, mexe em qualquer jeito e você você fica ali sorrindo maravilhosamente, sendo educada, né? E aí quando o seu filho faz, você quebra o pau. Você acaba com ele, xinga ele, grita com ele o dia todo. Aí seu filho cresce. Ele te odeia, quer sair de casa, não quer conviver com você, porque se sentiu rejeitado por você de alguma forma, e você acha que estava amando. Porque você dava presentes, porque você dava uma roupa boa, porque você dava melhor alimentação, porque você dava uma escola boa, mas mesmo assim teu filho se sente rejeitado. Porque muitas vezes não é isso que ele espera de você. Não é essa a necessidade dele. A necessidade do que o filho precisa de um pai, de uma mãe, é de se sentir altamente amado, é de se sentir altamente acolhido, é de se sentir altamente... Porque se ele não se sentir acolhido naquele ambiente, e outro ambiente ele se sentir acolhido, né? Ele se sentir verdadeiramente pertencente, que é muitas vezes quando ele se sente pertencente no meio das drogas. Né? Quando ele se sente ali acolhido, ali em meio dos colegas que não prestam, não é porque a pessoa é ruim, não. É porque ele se sentiu acolhido por aquelas pessoas. É porque aquelas pessoas amaram eles. É porque aquelas pessoas demonstrou algum carinho, demonstrou alguma situação que ela nunca teve em casa. E para ela é novidade, é diferente. Nossa, como eu gostei disso! Como eu me senti acolhido, como eu me senti amado. E aí muitas vezes é onde entra a droga, é onde entra o homossexualismo, é onde entra a cumilança demais, porque a pessoa quer substituir algo que está fazendo falta para ela e de alguma forma ela quer ali comer, quer preencher aquele vazio, né? Quer preencher aquela situação, mas ela não consegue, porque não é isso que faz falta. Né? Não é isso que ela precisa. Ela precisa se sentir amado. Talvez hoje não tem mais como você voltar lá no teu passado, conversar com os teus pais e se sentir amado, mas hoje você pode fazer algo muito melhor para se sentir amado, se sentir acolhido. O que você pode fazer? Libera perdão na vida dessas pessoas. Liberar perdão é libertador. Amar essas pessoas, né? Aceitar. As pessoas falam assim, você precisa ter empatia. Muitas pessoas falam de ter empatia, nem sabem o que é empatia. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro, isso não existe. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de uma mãe que perdeu o filho, porque eu não sinto a mesma dor que ela está sentindo. Não é possível isso, não é. Não é possível me colocar no mesmo lugar de alguém que perdeu a perna. Por quê? Porque eu não vou sentir a mesma dor. O que é a empatia? A empatia, na minha visão, é você respeitar a história da pessoa. É você reconhecer
que ela conseguiu ou que ela foi machucada e você respeitar a situação dela, né? Mas não eu me colocar no lugar, eu nunca vou conseguir me colocar, gente, no lugar, não tem como, eu não vou sentir a mesma dor da pessoa, a não ser que eu tenha uma história semelhante, né? Aí é diferente, porque eu vivi aquela situação, então eu sei o que você vive. Ah, fulano, eu perdi meu pai. Não, eu também perdi, então eu sei o que você tá passando, eu sei como é essa dor, eu sei como é esse trauma, né? Quantas pessoas? Mas empatia não é isso. Empatia é você respeitar, é você se colocar no lugar da pessoa, mas de uma forma respeitosa, né? Então muitas vezes nós precisamos fazer isso. Talvez essa pessoa, os teus pais te maltrataram ou te abandonaram simplesmente porque eles não tiveram pais, né? Simplesmente porque eles também não foram amados. E muitas pessoas, por não receber isso, eles sobem na vida, mesmo tendo dor. Mas outras pessoas, elas descem mais. Como é essa situação, Poliana? Por exemplo, é o pai que foi abandonado é o filho que foi abandonado pelo pai, e ele vai dizer assim, ó, eu vou crescer na vida para mostrar para essa pessoa que eu não preciso dele, que ele que vai precisar de mim, que quando ele estiver lá no leito de morte, no leito de doença, ele que vai me ligar, ele que vai me chamar, ele que vai precisar de mim, né? E aí o que acontece? Essa pessoa trabalha, essa pessoa cresce na vida, ela começa a possuir coisas, né? Ou seja, de alguma forma deu um benefício para a pessoa, mas aquele coração daquela pessoa, ó, tá dolorido, tá quebrado, precisa de amor, precisa de perdão, de acolhimento, né? E a outra situação é a pessoa também que foi rejeitada pelo pai, ela vai lá e o que acontece? Ela se sente para baixo, aí ela começa a se sentir depressiva. É aquela pessoa que perde o emprego e ao invés de agradecer a oportunidade que teve e começar a correr atrás de outras, ela começa só a reclamar. Ela não começa a agradecer pelas oportunidades que teve porque nunca passou necessidade, nunca passou fome. Gente, quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas passam necessidades? E muitas pessoas esquecem disso. E às vezes para você sabia que o teu pouco ele é muito para alguém? Tem alguém que precisa apenas de um pouco.